O Anderson Torres e o Bolsonaro, em conluio, tentaram enganar a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes. Obviamente, não conseguiram e, obviamente, como não conseguiram, o resultado foi desastroso. A situação do Anderson Torres piorou muito nas últimas 12 horas. A situação do Bolsonaro perante os delegados da Polícia Federal e perante o Alexandre de Moraes já era, assim, insustentável, mas piorou um pouquinho mais. Olha, se o fundo do poço já era fundo, cavaram mais aí para que seja mais fundo ainda. Por quê? Olha só o que aconteceu. Na semana passada, foi noticiado em toda a imprensa que o Anderson Torres, ele pediu a soltura dele. Ele pediu para ser solto, para ficar em prisão domiciliar, porque ele estava com depressão profunda, e ele tinha crises de choro. Então, porque ele estava muito depressivo, ele não vê duas das 3 filhas dele, ele não vê já faz muito tempo, desde que foi preso, ele pediu, por favor, me deixe em prisão domiciliar. No dia seguinte, foi noticiado que ele entregou para a Polícia Federal diversas senhas de tudo que ele tem online, ou seja, tudo que ele tem na nuvem tem senha. Para quem não sabe o que é na nuvem, eu vou te dar um exemplo. Você recebe um e-mail, você tem um Gmail, por exemplo, o e-mail do Google. Você recebe um e-mail, naquele e-mail tem um vídeo. O seu vídeo, você pode salvar ele no seu celular? Pode, mas toda vez que você for lá no seu e-mail, você consegue dar o play naquele vídeo, não consegue? Vai falar, Thiago, consigo, não importa se eu no computador, no celular, se eu logar em outro celular, eu vou lá naquele e-mail, eu consigo dar o play naquele vídeo. Pois bem, onde está aquele vídeo? Você vai falar, no meu e-mail. Ele está na nuvem. Esse é o termo, na nuvem. É tudo que está hospedado na internet, se diz na nuvem. Então, o Anderson Torres deu ali senha de muita coisa. Ok, a cereja do bolo. Imagina ter um bolo bonitinho, é a cereja do bolo. É a senha do celular do Anderson Torres que ficou nos Estados Unidos. O Anderson Torres, eu não sei se o celular dele era um iPhone ou um Android. Se for o iPhone, ele tem um Apple ID. O Apple ID, ali tem todos os dados de localização, tem todos os dados de coisas que ele fez no celular dele, tem muitos dados. Só sabendo esse ID e a senha, a Polícia Federal consegue puxar muita coisa da vida do Anderson Torres. Mas tudo indica que com essa senha ainda conseguiria puxar conversas e outras coisas que estão no celular dele. Ok. Se for um Android, só precisa ali da senha do e-mail do Google e também tem ali tudo, dados de localização, onde ele esteve, quando, com quem, onde. Se você não sabe, você tem um celular, o seu celular sabe tudo sobre você e mais um pouco, viu? Até coisa que nem você sabe, o celular sabe. Tá. O que acontece? A senha do celular estava errada. Algumas das senhas passadas estavam erradas, não todas. Olha só, vazou a notícia de que a Polícia Federal conseguiu, ficaram assim, conseguiram conversas do Anderson Torres com o Ibanez Rocha, do Anderson Torres com o Flávio Bolsonaro, do Anderson Torres com outras autoridades aí, gente que era autoridade no governo Bolsonaro e hoje não é mais, e gente que ainda hoje é autoridade, que são parlamentares e tudo mais, conseguiram conversas. Porém, a cereja do bolo, que era o celular e algumas outras coisas, não. As senhas passadas foram erradas. Passaram as senhas erradas. O que pensou Anderson Torres? O que pensou Bolsonaro e talvez a anta desse novo advogado do Anderson Torres? Olha, vão passar um monte de senhas, umas 100 senhas. Até eles verem que as principais ali estão erradas, já te soltaram, Anderson. Vão passar coisa ali que tem algumas coisas ali contra alguns dos seus antigos aliados, eles vão ficar felizes com isso e te soltam. Quando você já está solto, aí o resto é resto. O importante é você ser solto. Deu errado. Primeiro, o Alexandre de Moraes negou a soltura do Anderson Torres e o deixou preso. Naquele dia ele deve ter tido uma crise de choro muito grande, por quê? Porque no dia seguinte, um psiquiatra foi ver o Anderson Torres e soltou um laudo dizendo que ele tem crises longas e constantes de choro. O que é uma crise longa de choro? Fui eu dar o Google, né? O que é considerado uma crise longa de choro? Pra mim, se você vê o Thiago chorando por mais de 2 minutos, pra mim é uma crise longa de choro. Ser humano Thiago dos Reis. Tem gente que chora aí por 1 hora e é normal. Tem gente que chora vendo comercial de comida para cachorro. Normal. Cada um é cada um. O que é uma crise longa de choro para um psiquiatra? Pois bem, é a pessoa que cai no choro e não para de chorar por mais de 1h30, 90 minutos. Essas são as crises do Anderson Torres. Então, Anderson Torres, quando ele começa a desabar, fica 1h30 em prantos. Na hora eu lembrei do Bolsonaro falando, vai chorar até quando? Fica aí de mimimi. E daí? Não sou coveiro, lembra disso? Pois é, e daí? Não sou psiquiatra, por mim. Ó, deem uma garrafa de água, tem aqui, ó. Dê uma garrafa d'água assim, ó, 1,5 litro aqui. 2 dessas para Anderson Torres por dia, são 3 litros de água, já dá os 2 litros
que um ser humano precisa e mais 1 litro aí de lambuja para ele poder chorar o quanto ele quiser. E se ele chorar mais, dá mais água para ele, ponto final e acabou, pronto. Aliás, nem dá água, não tem torneira lá onde ele tá? Que beba na torneira, Anderson Torres, né? Ele não é a favor desse tipo de coisa para presidiários. Pronto, beba na torneira, a água deve ser potável lá. É isso. Ah, não gostou? Nossa, tá. Põe na camisa de força. Ele não é a favor desse tipo de coisa. O governo Bolsonaro não era a favor de usar eletrochoque para pessoas e tudo. Dá eletrochoque nele então, vai ver se melhora aí. Ele é a favor desse tipo de coisa, vai ver se melhora. Dá eletrochoque, põe na camisa de força, faz com o Anderson Torres tudo isso aí que ele apoia que faça com os outros. Aí vê se funciona, vê se ele fica mais feliz. Quero ver. Pois bem, o que aconteceu é o seguinte, o Alexandre de Moraes ficou furioso. Furioso. Fontes da Polícia Federal, saiu uma matéria no G1, no blog do André Sadi, fontes da Polícia Federal falaram, olha, o Anderson Torres é a pessoa que mais colabora para que ele continue preso. Então um cara que tá querendo que o Anderson Torres fique preso é o próprio Anderson Torres. Chorar, chorar, chorar não adianta nada. Pois bem, não coincidência, o Barroso negou um pedido de soltura agora há pouco do Anderson Torres. E o Gilmar Mendes negou outro pedido de soltura para o Anderson Torres. A situação dele tá ruim. Vamos lembrar, ele pediu para ser solto pelo Alexandre de Moraes, o Alexandre falou que não. Ele recorreu, o Barroso já falou não. Só que um outro advogado, que não é o advogado do Anderson Torres, entrou com habeas corpus, pedindo para que ele fosse solto, um advogado bolsonarista. Aí caiu nas mãos do Gilmar Mendes. Sabe o que o Gilmar Mendes falou? Que esse advogado ele tá querendo apenas a promoção pessoal dele. Ele quer ser o advogado que soltou, não. Deu um esporro no advogado e negou o pedido. Tá. Aí o que a Polícia Federal começou a falar? Isso até então precisava do aval de todo mundo para acontecer. Agora já tem aval do Alexandre de Moraes. O Anderson Torres ele é delegado da Polícia Federal. Ele tem uma mamatinha, eu vou te falar. O Anderson Torres não trabalha há quanto tempo como delegado da Polícia Federal? Você sabe? Olha, eu vou te falar, ele se tornou ministro do Bolsonaro em 2021. Ele ficou 1 ano e meio como ministro do Bolsonaro e ele não era mais delegado da Polícia Federal. Sabia que ele estava recebendo salário integral durante esse tempo? Integral. Ele recebia salário de ministro da Justiça, recebia todas as benesses que um ministro recebe aí, o ministro de Estado, e recebia também salário de delegado da Polícia Federal. Aí ele se tornou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Aí ele ia receber salário como secretário de Segurança Pública e como delegado da Polícia Federal sem fazer nada. Sem fazer nada para a Polícia Federal. Eu e você aqui, nós, otários, pagando o salário desse terrorista. Aí agora ele está preso, faz 100 dias, 103, 104 dias agora, ele continua recebendo salário integral. Um terrorista continua recebendo salário integral pago com o nosso dinheiro. Pois bem, o Alexandre de Moraes deu aval, estava circulando aí essa semana, o Alexandre de Moraes deu aval para que seja cortado 100% do salário dele. Ele não está trabalhando? Comenta você aí. Você quer que o seu dinheiro suado dos impostos, eu tenho certeza que a sua vida não é uma vida fácil assim, nossa, está chovendo dinheiro. Não. Você quer que o seu dinheiro suado dos impostos pague salário de vagabundo terrorista? Sim ou não? Comenta aí. Eu não quero. Mas nossa, Thiago, se você pensar no salário dele dividido por todos os habitantes, é uma fração pequena. Olha, fosse 1 centavo, me dá 1 centavo. Dá aqui, mas não dá para Anderson Torres. É isso, da minha parte aqui, tire. Concorda ou não? Pois bem, então a situação dele vai piorar muito, porque além de estar preso, agora vai acontecer o seguinte. Ele vai estar preso sem receber salário. Que uma coisa é o cara estar preso, mas fala, pô, tenho as minhas filhas, minha esposa, a esposa dele deve ter o trabalho dela lá, também deve ter no meio político, então sempre rola ali um garguinho, tá? Aí, ele fala, pô, eu tô aqui no Chilindró, mas pelo menos minha família tá ali ganhando 20 e poucos mil por mês, que é o meu salário. A partir do momento que o salário dele é cortado, aí a renda da família dele cai drasticamente. Aí a coisa começa a ficar ruim. Obviamente, esse pessoal estava no governo, e era um governo extremamente corrupto. Eu acredito que o Anderson Torres deve ter aí juntado dinheiro para as próximas 30 gerações da família dele. Mas uma coisa é ele pegar o dinheiro ali na mão grande, outra coisa é ele conseguir fazer a família usufruir enquanto ele está preso. Bem diferente. Então a situação dele e da família é cada vez pior. E agora o Anderson Torres sabe, não será solto. Não adianta falar, eu vou cometer alguma coisa contra mim mesmo. A camisa de força, dane-se, vai cometer? Não vai não. Esses caras ainda mais bolsonaristas, eu comecei a perceber o seguinte,
Ele, Anderson Torres, começou a agir em conluio com os bolsonaristas por uma coisa. Ele fala que tá muito mal, tá muito mal, tá muito mal, aí os bolsonaristas vão lá e começam a falar, olha, esse cara vai cometer alguma coisa, se ele morrer é culpa do Alexandre de Moraes. Não. Ele tá preso por culpa do Alexandre de Moraes? Não, ele tá preso porque ele cometeu o crime. Imagina um assassino mata uma pessoa, aí o juiz manda prendê-lo, né? A polícia o prende, o juiz confirma a prisão, o condena, aí o assassino tá lá um dia na cadeia, ele se joga lá do último andar lá do presídio e morre. A culpa é do juiz? Não. Pois bem, obviamente não. É isso aí que estão querendo colar aí para Anderson Torres. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aí lutando contra essa corja maldita. Falou!